Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando mais um programa A Hora do Esporte, o nosso encontro semanal sempre com grandes personagens, grandes histórias do esporte. Nesta semana, estou recebendo aqui um grande amigo, jornalista esportivo que tem muitas histórias para contar neste esporte, no futebol, mas olha, no futebol é sintetizar demais a sua capacidade, não só técnica, mas principalmente de conhecimento. Rodou o mundo contando grandes histórias, estou falando de Otávio Muniz, ou, para mim e para todos vocês brasileiros, Tatá Muniz. Tudo bom, Tatá? Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço o seu convite, prazer estar aqui, meu goleiro titular, para É a isso gente aí. participar do A Hora do Esporte. A hora que eu vi o nome do programa, eu me lembrei que eu era moleque em São João da Boa Vista e parava as minhas atividades para assistir A Hora do Esporte na TV Cultura com o pai do Maurício Noriega. Exatamente, a Hora do Esporte, esse nome que eu até, quando comecei com esse programa, em outro veículo inclusive, fui procurar. E aí falou e fui orientado dizendo assim: "Não, você não vai registrar, mas também não tem problema utilizar". Eu falei: "Então, se era esse o meu problema era não vir a Claro, criar um problema, mas se pode usar, não tem problema algum". Tá, quanto tempo nessa caminhada? muito, Luciano, muito, quase 5 décadas, né? 5 décadas. Eu tenho 60, comecei com 13 por causa do papai, né? Sim. Então, agora, dia 5 de março último, eu fiz 47 de profissão. Estou pronto daqui a 3 anos para receber a homenagem dos 50 anos. Jubileu de ouro, né? É isso, é Jubileu de... muito tempo, né? Conta um pouquinho como começou. Você teve como principal referência seu pai, Sim. enfim, uma pessoa que foi muito importante também para tudo isso que a gente tem hoje, né? Com muita tecnologia, mas passou pelo conhecimento e por tudo aquilo que ele garimpou de notícia lá atrás, né? Sim. Essa era uma ideia antiga de família, né? O vovô veio da Itália, meu avô Giuseppe Bruno, com a ideia de fazer, eh, editar um jornal, ser cronista de jornal. Isso não aconteceu, mas ele transmitiu essa vontade para os filhos. Então, essa brincadeira da família Muniz, Muniz é só um nome de guerra, né? Eu não me chamo Otávio Muniz, nem o papai chamava. Começa com meu tio Bruno Sobrinho, que lá no final dos anos 1930 vem para ser o diretor de esportes da emissora paulista, que viria a ser a Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, o meu tio faz carreira, faz nome, ele usava a alcunha de Bruno Sobrinho, ele era o diretor de esportes. Ele contrata em 48 o Edson Leite para a Rádio Bandeirantes, foi ele que achou o Edson Leite, esse monstro da Sim. história da comunicação. Ambos fazem a Copa de 50 no Rio de Janeiro juntos na Rádio Bandeirantes. E o meu tio volta para o interior para fundar e dirigir e ser dono, como foi até morrer, a Rádio Clube de Monte Alto. Nesse período de São Paulo, meu pai era terrível, ele traz meu pai para São Paulo, põe meu pai no rádio. Meu pai foi trabalhar na Rádio Cosmos, depois na SA Rádio Tupã, que seria a Rádio Tupi, depois na Pan-Americana, ele terminou a vida. E quando ele se aposentou, o Osmar Santos aposentou ele na Jovem Pan, nós mudamos para Águas da Prata, interior de São Paulo, última Sim, cidade antes de Minas, do lado de São João da Boa Vista. Quando ele pôs o pé na cidade, a rede Piratininga de rádio, que tem rádio lá até sim. hoje, descobriu. Meu pai convidou ele para ser diretor de esportes. E ele não queria, ele já estava aposentado, ele queria curtir minha mãe, o baile da velha guarda. Mas tanto insistiram que ele falou: tá bom. E aí a Orminda Cassiano de Carvalho, que era diretor, nunca mais vou esquecer isso, falou: senhor Muniz, o senhor quer ganhar quanto? Porque nós não temos aqui como pagar o senhor. Ele falou: não quero ganhar nada. Só quero que ele seja repórter. Esse ele era eu. É. 13 anos. E assim começou a carreira. Então, eu não escolhi, né, essa profissão, a profissão que me escolheu. E aí você vem contando histórias. Tatá, eu tenho lembranças suas da. Aí eu tenho que tomar cuidado também, não vou falar assim do meu amigo, mas posso pedir licença para falar da minha infância? Pode, claro. Porque você na TV Bandeirantes foi para mim, acho que um dos grandes incentivos. Até recentemente eu pude falar isso pessoalmente para você, porque quando eu via Tatá Muniz na televisão e Vanderlei Nogueira no rádio, eu falava, era isso que eu quero para minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir chegar e não sei nem se eu cheguei, mas eu me sinto muito realizado por ter tido essas duas referências. Para você também foi a época, talvez, de mais, não vou dizer assim, sucesso, mas de mais prazer naquilo que você estava entregando? Pois é, eu agradeço o elogio, me sinto honrado. Realmente, muitas pessoas dizem que o quarteto desfeito pelo tempo por conta dos três primeiros que eu vou citar, que já não estão mais aqui comigo, né?
Luciano, Juarez, Eli Coimbra e eu formaram a maior equipe de esportes da TV brasileira para as transmissões ao vivo. E eu me sinto honrado e triste ao mesmo tempo que só eu estou aqui, né? Vou contar, inclusive, uma passagem sobre isso daqui a pouco. Mas foi a minha época de maior glória, vamos dizer assim, se é possível. Porque, Luciano, você sabe, não existia TV por assinatura. Não havia internet, não tinha smartphone. Então a gente era a referência. Nós éramos a ESPN, o Band Esportes, o Sport TV, nós éramos isso. Sim. Então a gente dava 30, 40 pontos toda semana, 3, 4 vezes por semana. E a gente ficou muito popular. Popular a ponto de, depois da final do Brasileiro de 90, aliás, nós estamos gravando o programa no dia 17 de dezembro, a final foi dia 16, portanto ontem fez 34 anos. É a maior audiência da história da Bandeirantes, 51 pontos no Ibope, antes que existisse a fração, a vírgula. Eu, no dia seguinte, fui sair, eu não tinha nenhuma experiência, porque eu tinha chegado na televisão em setembro de 90. Eu era do Grupo Bandeirantes, mas da rádio. E eu saí com as minhas filhas, com a minha filha mais velha, no dia seguinte da final, no Shopping Morumbi, da onde eu fui retirado com a segurança, gloriosamente, porque eu não conseguia andar. Por quê? Primeiro, a gente estava com a cara na televisão. Segundo, uma porção de pontos. Terceiro, não havia TV por assinatura. Então, foi mesmo a época gloriosa de todos nós, que nunca mais, infelizmente, vai se repetir. E uma linguagem que vocês utilizavam, que hoje, vamos dizer assim, o jornalismo esportivo passou por uma fase engessada, de muita formalidade. Hoje, as pessoas buscam que seja até mais informal do que eu, por exemplo, entendo que deveria. Às vezes eu acho que é muita informalidade. Não sei se também por conta da abertura de tantos canais e da internet, onde você precisa criar o tempo inteiro. Mas vocês já tinham uma linguagem popular muito única que conversava com as pessoas. A distância que às vezes se criava entre o espaço televisão com o público, vocês diminuíam isso através de uma naturalidade, acho que muito de vocês, não imagino que nem tão programada, mais natural do que uma programação feita. Era isso mesmo? Pois é, você como eu, nós dois somos oriundos do rádio. Sim. E essa equipe que eu te falei, que eu vou usar como referência, toda veio do rádio, né? Luciano era rádio, Juarez era rádio, o Eli era rádio. O Eli muito mais televisão do que rádio, mas também de rádio. Então a nossa linguagem acho que se facilitava por conta disso. Hoje, e aqui não vai crítica aos novos colegas, aos mais recentes, eu acho que os nossos companheiros são muito mais preparados do ponto de vista academia. Hoje nós temos muito mais gente preparada da academia como formada, universitários, pós-graduados com mais de uma língua, com experiências no exterior, muitos desses que estão aí, muito bons. Isso tirou um pouco dessa maleabilidade que a gente tinha. Nós éramos todos egressos do rádio. A nossa linguagem era fazer rádio na televisão. O Luciano segurava, inclusive, a gente um pouco, né? Ô, moçada, calma, que aqui não é rádio. Mas a gente tinha aquele falatório desesperado, o comentar jogadas depois da bola sair pela linha de fundo, coisa que hoje acho que não existe mais e, honestamente, com o público de hoje, acho que nem cabe mais. É uma realidade diferente, né? Sim. Você falou do Luciano. É uma pessoa, e até para os mais jovens que não viram, que acho que merece buscar, né? Porque ele tinha... e aí eu estendo também para a equipe, porque ele tinha o talento não só do futebol, ele era uma voz que você se associa a qualquer grande evento do futebol, mas ele também tinha essa visão de captar esporte. Hoje a gente vê muita gente meio que, não vou nem dizer lacrando, mas querendo colocar o futebol feminino como algo que precisa acontecer. E o Luciano fazia isso há 30 anos, cara. Então, assim, e fazia de uma forma absolutamente natural e abraçava as pessoas, os mais antigos, né? Que ele sempre teve um olhar com muito carinho. As outras modalidades, aquela coisa de a gente hoje dar nomenclatura para jogador, ele sempre tinha o craque do vôlei, do basquete, o próprio automobilismo. Passa muito também pelo olhar do Luciano. Ele era esse fenômeno mesmo? Você que conviveu com ele não só como profissional, mas também teve o prazer de conviver como amigo? Seu xará, né? Luciano do Vale. Ele foi embora muito cedo, né? Ele morreu muito cedo. O Luciano foi o velho Muniz, o meu pai,
O Luciano foi o meu pai profissional. O que ele fez por mim é impagável. Eu vou viver vidas e vidas e não vou conseguir pagar. Aonde ele estiver, ele sabe disso. Todas as minhas transmissões do Band Esportes, por exemplo, que eu tenho a oportunidade de falar dele, eu falo dele. Ele era muito mais do que meu chefe, né? Ele era meu amigo, meu confidente e eu igual, meu parceiro e eu igual. Ele foi meu chefe em outras oportunidades, foi meu sócio, meu guia, enfim, amigo de casa. Eu amava o Gordo de paixão. Ele era absolutamente fora de série. Ele está fora da escala, porque às vezes eu vou em alguns lugares e as pessoas me perguntam: puxa, quem é melhor, o Luciano, o Galvão, o Silvio? Eu falo: olha, o Galvão é fantástico, o Silvio era espetacular, o Luciano está fora desse padrão, porque É uma prateleira diferente. Era gênio. O Luciano não está na prateleira, por exemplo, as pessoas falam, mas e o Pedro Luiz, que os mais velhos podem procurar na internet? Não tem comparação. Todos esses eram excepcionais narradores de futebol, mas o Luciano ia além disso, primeiro porque ele narrava qualquer esporte. Segundo, porque ele é um locutor que é marcado pela história da televisão sem nenhum único bordão. Você não tem um bordão do Luciano. É diferente do Galvão do quem é que sobe? Olha o que ele fez. Diferente do Silvio com olho no lance. Ele. Foi ele. O Luciano não tinha bordão. E aconselhava a gente a não ter bordão. Então ele era um fenômeno, ele era um grande empresário, ele era cheio de ideias. Ele demorou anos para descobrir um parceiro concretizador das ideias. Quando ele me conheceu, ele conseguiu, porque ele tinha ideias fenomenais. Eu podia passar um programa inteiro aqui falando disso. Mas ele não conseguia concretizar, ele nunca foi um grande empresário do papel, nem de tratar com o dinheiro. O primeiro lucro e único que o Luciano teve na vida com eventos esportivos, está sentado diante de você o cara que deu esse lucro a ele, que foi na venda do Campeonato Pernambucano de 2000 até 2005 para a TV Globo em Recife, onde eu era o diretor das operações do Luciano. Enfim, o Luciano era incomparável. Se ele ouve o Fernando e não entra naquele avião, em 2014, porque ele já estava ruim, ele estava aí com a gente até hoje. E, aliás, você foi uma das primeiras pessoas, né, que teve que conseguiu recebeu essa notícia, né? Pois é. E aí, o Milton Neves, né, que tinha programa na Bandeirantes naquela época, esse cabeção, e eu falo sempre isso para ele, né? Ele me chama de papa defunto, Deus que me perdoe, né? Porque toda vez que alguém parte, ele me liga, né? Porque ele sabe que eu domino as histórias, né? E com o Luciano foi a mesma coisa. Eu fiquei, deve estar gravado lá no que fim levou. Eu fiquei 1h30 com ele no ar. A mesma coisa quando o Mário Sérgio se foi. A mesma coisa quando se foi o Juarez. O tempo passa muito rápido. Sabe a história que eu ia contar? Deixa eu contar rapidinho. A minha filha mora em Porto Alegre, né? Para onde eu vou agora de férias. E nós fomos passear. Meu novo genro, que é campeão gaúcho de jiu-jitsu, minha filha Gabriela, minha mulher e o Tavinho e eu. E aí nós fomos ver o velho Estádio Olímpico. Não sei se você teve a oportunidade. O Estádio Olímpico está destruído. É um pecado. É abandonado. Alguém precisa fazer aquilo, alguma coisa no Rio Grande do Sul. Eu sei que a RMC é nacional, portanto, alguém precisa tomar providência. Ou o governo do estado, a prefeitura de Porto Alegre, bom, enfim. Aí eu fui na porta do estádio e fiquei parado olhando, porque eu tenho enormes recordações, né? Minha última transmissão na Bandeirantes, final Grêmio Portuguesa, Grêmio campeão na Libertadores. E as lágrimas escorreram, e eu parado, de repente a Gabriela fala: pai, tem um homem atravessando a rua que saiu de um bar do outro lado, ele está vindo em sua direção. Não tinha ninguém na rua. E o homem veio na minha direção, chegou perto de mim e falou: você é o Otávio Muniz da Bandeirantes? Eu falei: eu sou, sim, senhor. Você pode dar um autógrafo numa foto? Eu falei: claro. Ele tirou de trás, era um quadro da final da Libertadores. Luciano, Juarez, Eli e eu. E só eu vivo, né? Aí foi 2 vezes o choro. Essa era a história, por isso que eu falei dos caras que eles morreram muito cedo, né? Inacreditável. Vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais Tata Muniz, mais histórias desse futebol, desse jornalismo esportivo, desse grande personagem. É rapidinho e eu já volto. Legal, voltando aqui com Otávio Muniz, nosso programa A Hora do Esporte, agradecendo demais a sua audiência. Tata, a gente falou sobre algumas passagens suas, principalmente na Bandeirantes, mas hoje você está vivendo um outro momento, né? Aliás, hoje também como narrador, né? Sim. É bom dizer. Queria que você falasse também um pouquinho sobre esse novo momento, né, do nosso grande Otávio Muniz. Pois é, mais uma invenção do Luciano, né? Eu era diretor da TV Pernambuco em 1999. A gente tinha o Campeonato Pernambucano, que eu acabei de contar aqui. E aí, nas férias do Campeonato Pernambucano, que terminava um pouquinho ali perto do meio do ano,
surgiu uma corrida de automóveis em Caruaru, no Autódromo de Caruaru, que aliás está detonado. Outro recado para a Prefeitura de Caruaru e para o governo de Pernambuco: precisamos reformar o autódromo porque o Nordeste precisa ter corrida de automóvel. Muito bem. E lá me manda ele. Ó, vai, faz assim, faz assado, não sei o que lá. E há 25 anos, nas mãos dele, eu virei narrador. Aí nunca mais fiz reportagem. Eu não imaginava que isso ia dar certo, porque para narrar você precisa de outras coisas, cujos atributos eu reconheço tenho poucos, né? Eu sou reconheço ser um excepcional repórter, ganhei todos os meus prêmios Uhum. com reportagem, mas aí acabou que eu fui me amparando, ele me ajudando e tudo, e lá definitivamente eu virei repórter, depois eu virei narrador. O tempo veio, passou, eu passei pela falecida PSN que não pagou ninguém, à exceção do Theo José. Depois eu fundei o National Sport Channel, que eu tenho até hoje. E aí eu tive outras incursões e quando eu não imaginava mais nada da carreira, em 2009 eu fui contratado pela Rede TV, pelo Terence É Matar, meu grande amiga, para Terence. ser locutor, para ser narrador esportivo, começando com automobilismo, depois eu vou parar no campeonato italiano com o Careca, no lugar do Silvio, isso causou um tremendo mal-estar, e a minha passagem pela Rede TV foi tão vitoriosa que eu fui então contratado pela Record em 2012 para fazer a Olimpíada de Londres, Sim. na equipe do Eduardo Zebini, do Márcio de Castro, do Toninho Neves, do Douglas Tavolaro. E na Record eu fiquei 10 anos, né? Eu fiz todos os ciclos olímpicos até 2019 no Pan-Americano. Atualmente eu estou no Band Esportes, aliás, obrigado ao Band Esportes, que liberou, eu tive que Sim. pedir autorização para estar aqui com você. Estou no Band Esportes, juntando com o Comebol TV, já vai para 5 anos. E eu gosto muito de narrar automobilismo, também aprendi com o Luciano. E tô nessa, eu tenho 60 anos, vamos ver até quando a voz vai permitir. Tá animado com o Bortoleto agora? Há muito, Voltando para a Fórmula 1 muito, brasileira? muito. A gente tratou muito disso o fim de semana agora que passou, né? 14 e 15. Eu fiz as finais da Stock Car, eu sou o locutor oficial da Stock Car no Band Esportes, e nós conversamos com o Lincoln Bortoleto, o pai do Lincoln, Sim. o dono da categoria, o Enzo, que é o administrador de carreira, a dona Deia, o Beto Saad estava lá na entrevista. Isso é um up. Você não tem ideia do que está acontecendo no kart, o que tem de menino indo procurar kart e abandonando o campo de futebol, a quadra de basquete ou de vôlei para ir pilotar kart por causa do Bortoleto. O Brasil não pode criar muita expectativa. O primeiro, o segundo, talvez até o terceiro ano é muito estudo, vai tomar muita pancada na Sim. cabeça, vai largar de fundo do grid. Mas para nós, inclusive nós do Grupo Bandeirantes, cara, 2025, com um brasileiro na pista, é tudo que a gente precisa. A própria equipe dele ainda é uma equipe ainda, Sim. né? Ela vai ser boa em 26, que é a Audi, né? Exatamente, Por né? enquanto é a Sauber. Ela tem um rótulo muito grande, É. mas ainda Fundo ela do chega. grid. Não Sim, espere sim. nada diferente disso. Se ele fizer um ponto no ano que vem, já é a maior vitória da vida dele. Mas você acha que o brasileiro gosta de vencer, né, Tatá? Você trabalhando com esporte, você acompanha isso há muito tempo. E a sua experiência nos Jogos Olímpicos também te credencia para poder responder isso com absoluta tranquilidade, né? O brasileiro, ele não valoriza, por exemplo, um índice olímpico. Não, não valoriza. Lamentavelmente, o Bortoleto vai saber conviver com isso. Ele tem uma enorme estrutura, Luciano. A estrutura dele não é brincadeira. O pai dele é um sujeito muito bem colocado na vida. Ele tem tudo para ser um grande campeão, mas há que se ter paciência. Eu tenho a maior alegria de ver esse moleque, porque nas incursões do National Sport Channel com os parceiros, né, recentemente a Com Brasil, o Canal de São Paulo, a Blue TV, nós transmitimos a primeira vitória internacional do Bortoleto no monoposto. Ele era piloto da Fórmula 4 italiana e os direitos eram nossos, como são até hoje. E foi a primeira vez que ele ganhou uma corrida num carro de monoposto. Então eu brinco sempre com o Lincoln e com o Enzo disso. Eu tenho muito carinho por ele, mas a paciência vai ter que ser muita. Eu não sei se o público brasileiro tem essa paciência, porque a referência é Ayrton Senna, e aí nós estamos falando de um extraterrestre. Aliás, a gente conviveu com isso, com Massa, com Rubinho, Sim. sempre com críticas que beiravam, né, até a maldade. Nos Jogos Olímpicos, você também se encontra muito à vontade, né? Sim. Porque essa escola do Luciano, imagino que foi te passando também esse amor por outras modalidades. Lógico que o jornalismo esportivo ele tem uma relação, o brasileiro, com o futebol, mas eh, as outras modalidades sempre estiveram muito vivas dentro de você, né? Sim. Também participação do Luciano, né? Com a graça de Deus, eu tenho, perdão, a honra de ter transmitido quaisquer esportes que tenham sido colocados na tela para eu narrar em qualquer plataforma.
eu tenho a formação de esportes olímpicos otorgada pela ECA USP, que a Rádio Bandeirantes me mandou fazer durante um ano, em 1987 até 88, me preparando para a Olimpíada de Seul. Então, eu sou formado em esportes olímpicos, que é um negócio que não existe mais. A gente estuda demais, eu adoro, e digo a você sem medo de errar, a maior transmissão que eu fiz na vida está aí nas minhas mídias, nas minhas redes sociais, quem quiser acompanhar, meu canal do YouTube leva meu nome misturado com o apelido, Octávio Tatá Muniz, tudo junto. A maior transmissão esportiva que eu fiz na vida não foi de nenhum esporte de quadra, nem de futebol, nem de automobilismo, foi a final da vela no Rio, em 2016, com a Martina Grael e a Kaina Kunze. A Record estava no ar, não ia transmitir aquilo. O Douglas Tavolaro desce e fala: nós vamos tirar o Marcelo Rezende, falecido, do ar, 16, 17 pontos de audiência, e vamos colocar a decisão da vela. E aí todo mundo... Você tá no estúdio, eu tô ali no esperando estúdio a parado. retaguarda. Aí todo mundo ficou assustado. Então, o senhor tem que na Record o reloginho, se não contar, é rua, né? Falou: não, nós vamos. Aí ele entrou no estúdio, pôs a mão no meu ombro, falou: vai. Eu falei: claro. Você acha que vai dar medalha? Eu falei: não, seu Douglas, acho que nós vamos passar a vergonha. E acabou que deu medalha para as duas, e a chegada, que é da última boia no final, 2 minutos e meio, 3 de narração, é a maior narração que eu fiz na vida, porque eu devo ter falado 2.000 palavras sem errar uma vírgula. Eu estava com tudo preparado, né? E aí depois fui cumprimentado, fizeram festa, porque deu medalha de ouro. A audiência subiu, que não era brincadeira. A medalha também foi sua, né? A medalha foi de todo mundo. Eu já fiz a comparação desta narração com as demais plataformas que estavam na Olimpíada de 2016. Convido aos amigos que façam a mesma coisa para fazer a comparação, porque eu sou suspeito para dizer. Legal, legal. Não, e às vezes, né, a gente se surpreende, mas é o fator profissional, mas é o fator gostar do que você está fazendo, né? Se você não está ali antenado, né, nesse momento ali, você poderia entrar, enfim, numa linha protocolar, e você não iria entregar do jeito que você entregou. Não, e presta atenção, eu de vela sabia muito apagar a vela do bolo. Uma vez me convidaram para narrar um rodeio, e eu fui para um rodeio para uma reportagem especial que não tinha absolutamente nada a ver com o evento em si. E aí ele falou assim: ó, vou precisar de um narrador, você narra, tem um cachê assim, assim, assado. Eu falei: narro. Você tem algum material gravado? Eu falei: não, gravado acho que eu não gravei, não. Aí ele pegou e falou assim: não, mas você narra? Eu falei: narra, fica tranquilo. Peguei o YouTube, 3 minutos, dei uma olhada, porque até então não sabia o que era rodeio. Eu estava sendo apresentado para o rodeio. Aí eu peguei aquela coisa dos 7 segundos, eu não sabia nada disso. Eu li ali, e aí eu falei: agora vamos na emoção, né? A emoção, aquela coisa do futebol, e de repente acabou o evento. E aí, na época, era o patrocinador de uma grande cervejaria, né, que é patrocinadora nacional. E aí ele me chama no camarote falando assim: poxa vida, eu tô fazendo rodeio há não sei quantos anos, por onde você andava, porque eu não te encontrava, tal, e poxa, eu não conheci você. E eu: mais o interiorzão que eu faço mesmo, assim. E aí daquele dia em diante eu andei fazendo alguns assim, mas também não era muito minha área, mas até por questão de tempo. Mas eu meio que me adequei por conta de algo que é muito físico, assim, da gente, né? Muito de sentir aquela coisa ali. Tatá, você viu muita gente nascer para o jornalismo, muita gente cresceu. Você pode falar das pessoas hoje, desse novo momento do jornalismo, com plataformas, num formato que é distante, né? Aquilo que a gente comentava no início, não é mais... A gente não tem não vou dizer um monopólio, porque monopólio é quando você não dá opção. Era realmente a realidade daquele momento de ter 2 canais, no máximo 3 canais transmitindo um evento, e hoje a gente faz uma coisa multiplataforma. Você tem se relacionado bem com essas pessoas nesse novo momento e também com esse novo formato? Sim, tenho. A gente está absolutamente adaptado a isso, né? A começar pelo trabalho no Grupo Bandeirantes, né? O Band Esporte se estende para o esporte na Band no YouTube, para outras plataformas. Então, a gente já fazia isso no National Sport Channel desde muito antes da internet ter stream. Aliás, eu quase fui expulso da BTA por conta dessa história, porque eu dizia que a TV por assinatura e os pacotes iam ser como eles são hoje, não como eles eram há 20 anos atrás. Então, eu estou absolutamente adaptado. Tem muita gente boa, como eu disse aqui, muita gente preparada. Muitas dessas pessoas aí eu lancei. Aliás, os que eu lancei já estão virando veteranos, né?
Outro dia eu estava fazendo uma lista e os que eu lancei não são brincadeira. Os caras estão todos muito bem colocados aí. Eu fico super feliz. Alguns reconhecem, outros não, mas isso não tem problema. E isso é bom porque tem campo de trabalho para a gente. Ainda vejo muita gente desempregada, muita gente mal remunerada, mas tem se ampliado o mercado. Nos streams, na própria TV por assinatura, no rádio via internet, na web rádio que você faz brilhantemente. Acho que isso só tende a crescer sem matar o rádio, porque todo mundo achou que o rádio ia morrer, não morreu. Sem matar a televisão aberta, que todo mundo achou que ia morrer e não morreu. Acho que tem espaço para todo mundo. E vem gente preparada aí. Eu dou palestra em universidade e vejo muita gente boa preparada para adentrar o mercado. Você acha que essa democratização do mercado auxilia também na busca por uma evolução técnica? Ah, com certeza absoluta. Hoje uma briga muito importante para a gente cumprir a participação dos pretos no nosso mercado. Hoje essa é a maneira correta de falar, né? Então a gente tem muita gente preta boa de talento. Eu trabalho com um, por exemplo, que participou agora do negócio do Galvão no Sport TV, que é o Aldo Luiz, que é um locutor de automobilismo fantástico, faz provas de longa duração sem perder a garganta, como pouco se viu na vida. Ele é garoto. A gente vê as mulheres chegando. Eu sou contemporâneo da primeira mulher jornalista esportiva que entrava em vestiário, você também, que é a querida Regiane Ritter, mas acompanhei a Luciana, por exemplo, que foi do Vale, hoje é Mariano, que é minha afilhada de casamento, que eu não falei aqui, mas eu sou padrinho do penúltimo casamento do Luciano, também. A Luciana, que foi a primeira de todas, abrindo caminho para todas estas. Acho que tem muita coisa aí pela frente e basta a nós, que estamos na estrada há muito tempo, você está tanto tempo quanto eu, talvez um pouco menos por causa da idade, transmitir conhecimento, liberar a biblioteca e a videoteca pública para as pessoas conhecerem o que fizeram, o que nós fizemos, para aprender. Ô, Tatá, não tem como você passar por aqui eu não perguntar para você como você está vendo esse novo momento da nossa seleção brasileira. Eu sei que você já viu muito Brasil, você já viu muita seleção brasileira. O momento é uma escassez, é um momento, é uma transição. Como é que você avalia tudo isso? Eu assisti 3 títulos mundiais, né? Em 70 eu tinha 6 para 7 anos, foi a última Copa do papai, e a gente ligado numa TV Telefunken em caixa de madeira, na aclimação, para acompanhar a transmissão conjunta. Em 94 eu estava no Tetra, né? Com a equipe da Bandeirantes. Em 2002 eu acompanhei pela televisão, eu não estava na Copa do Mundo. Eu acho que o momento é dos piores. Nós temos os piores talentos de todos os tempos. Nós temos um único jogador diferenciado, que é o Neymar, que eu rogo volte para o futebol. Nós somos muito mal acostumados. Acho que Deus brindou a gente a partir dos anos 1930 até 1970 com uma safra que nunca mais vai acontecer. Nós podíamos ter separado, não precisava ter nascido o Pelé, o Gerson, o Rivelino, o Tostão, todos no mesmo tempo. Não precisava ter nascido o Rivaldo, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo ao mesmo tempo. Podia ter espaçado em 150 anos, em 200, mas infelizmente isso não aconteceu. O problema é que depois do Neymar não nasceu mais ninguém. Pois é, foi vontade do homem, então a gente tem só o Neymar, eu não sei se ele tem capacidade física para nos carregar, torço para que sim, gosto muito do Dorival, conheço o Dorival desde a época que ele era júnior, pô. Volante no interior de São Paulo. Acho que ele não tem cacife para dirigir a seleção brasileira e acho que hoje eles estão muito mais preocupados, os jogadores, com as suas participações internacionais nos seus clubes a milhares de euros do que jogar pelo Brasil. Conclusão de tudo isso, eu sou um daquele, já disse publicamente, vou repetir, que acho que, lamentavelmente, nós nunca mais vamos ganhar a Copa do Mundo. Você acha? Nunca mais? Nunca mais. Nunca gente... é uma palavra muito forte, né? Sim. Mas como nunca mais vai ter Pelé, acho que nunca mais nós vamos ganhar a Copa do Mundo. Você entende também que o nível do futebol brasileiro, por mais que a gente fique falando o tempo inteiro, que aqui brotam feras, talentos, a coisa está complicada e a gente tem se deparado desde o último título mundial de 2012, que mesmo sendo um título mundial, a gente lembra daquele jogo, foi uma partida absurda do Cássio, onde se ele não tivesse super inspirado, o Corinthians teria perdido aquele jogo. De goleada. Ele fez pelo menos uns 4 milagres ali. A gente nunca mais teve nenhuma proximidade. A diferença, a gente viu agora no final de 2024, o Botafogo caindo nas quartas. Mas é injusto ir para as quartas. Não vou nem entrar nesse mérito de ser injusto. Tinha que entrar na semifinal, mas perdeu assim, 3-0. Mas estava cansado.
mas quando que a gente pensaria que o Brasil perderia de um time mexicano? Aí a gente teve Fluminense também não conseguindo chegar e ser campeão, Flamengo, que todos tinham também, naquele Flamengo de 2019, uma expectativa muito grande, e está muito aquém do que está sendo apresentado lá fora? Muito aquém. A gente fala que o Campeonato Brasileiro é competitivo, ele é mesmo, mas num nível técnico ultra baixo. As pessoas vão ter a prova daquilo que você acaba de atestar com coisas com as quais eu concordo integralmente no Campeonato Mundial de 2025. No Campeonato Mundial de 2025, que os brasileiros todos vão passar na primeira fase, todos. O Palmeiras, o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, todos vão passar na primeira fase. Aí, quando começarem os mata-matas, nós vamos entender do que é que isso está sendo dito. Do que nós estamos falando. Nosso nível técnico é baixíssimo. Vide alguns exemplos. Eu podia citar outros aqui, vou citar alguns. O maior zagueiro do Campeonato Brasileiro é angolano, que é o Bastos. O quarto zagueiro do Botafogo, para continuar no mesmo time, era titular do Defensa e Justiça, que é o nosso 15 Piracicaba, o Juventus aqui da capital. O Corinthians foi buscar um sujeito na Europa que estava absolutamente despretensioso do mundo do futebol, que é o Memphis. Parado. Olha o que aconteceu. A gente vê o John Arias no seu time, Fluminense, por exemplo, o que é capaz de produzir. Ou seja, a gente está muito aquém e eu repito, o Mundial de 2025 vai pôr a gente à prova. Eu queria que fosse diferente, mas lamentavelmente não é. Legal. Tatá, quero agradecer sua presença aqui com a gente, um bate-papo sempre enriquecedor. Você é uma referência que eu tenho, quero te agradecer muito de disponibilizar seu tempo para estar aqui dividindo seu conhecimento e portas sempre abertas aqui do nosso canal, do nosso espaço para que você possa tá trazendo também muita coisa pra gente. Eu que fiquei feliz com o convite, feliz de te rever, feliz de ver seu sucesso, o alcance que você obteve com as suas mídias, o seu trabalho. Você é um lutador, eu acompanho você desde garoto, desde sempre. Fora você ser um goleiro dos mais excepcionais, inclusive saindo para jogar com os pés, para quem não sabe. Eu te agradeço demais o convite. Quero deixar aqui a propaganda, né? Quem quiser me acompanhar, minhas mídias sociais, @Octávio Tatá Muniz. Eu estou lá em todas, no canal do YouTube. Quem quiser me visitar, tem muita coisa legal lá. Nós estamos com a produtora e com o canal, o National Sport Channel, que eu me permito aqui dizer, que está fora do universo da TV por assinatura por opção minha, mas está nos streams e tudo, nas OTTs, com uma programação relembrando toda a carreira, a minha, dos colegas que já foram, digitalizando vídeos históricos. Vá lá, visite. Eu agradeço demais, muito obrigado. Para as pessoas que vão acompanhar isso antes do Natal, que tenham um ótimo Natal e um feliz 2025. Para aqueles que vão acompanhar em qualquer tempo, qualquer hora, um ótimo ano novo e que tenham passado boas festas. Show de bola. O canal do YouTube? NSC TV Esporte, tudo junto, é só entrar lá, se inscrever, vai ter muita coisa boa. Maravilha. Otávio Muniz, nosso convidado de hoje. Gostaram? Também gostei demais. Obrigado a você pela audiência, pelo carinho, acompanhando a nossa programação. E semana que vem eu volto com mais personagens, mais histórias. Valeu, galera. Valeu, Brasil.